Continuando a falar sobre a linguagem SQL, agora nós vamos ver consultas envolvendo operações de junção. Então, para entender melhor o que é uma operação de junção, vamos pensar primeiro na operação de produto cartesiano. Então, quando eu tenho mais de uma tabela e quero especifico lá na cláusula from essas tabelas separadas por vírgula e não coloco nada na condição where, eu estou fazendo ali uma operação de produto cartesiano. O efeito de uma operação de produto cartesiano é combinar as linhas de uma tabela com todas as linhas da outra. Se eu quiser realmente especificar uma operação de junção, que é combinar aquelas linhas, mas só aquelas linhas que atendem a um determinado critério, que é o que normalmente faz sentido, aí eu tenho que especificar as condições de junção. Eu posso fazer isso de duas formas aí na linguagem SQL. Eu posso fazer isso usando a cláusula where. Então, na cláusula where, eu acrescento lá as condições de junção. Ou então, usando a cláusula join, quer dizer, o operador join na cláusula from. Então, eu posso fazer isso usando o operador chamado join ou inner join. E posso também usar o natural join, além ainda da junção externa, que nós vamos ver daqui a pouco. Vamos ver alguns exemplos aqui para a gente entender melhor. Então, o produto cartesiano. Se eu fizer assim, select asterisco from funcionário, vírgula, departamento, e acabar a consulta aqui, ele vai executar um produto cartesiano entre essas duas tabelas, funcionário e departamento. Então, por exemplo, se eu tiver aqui essa tabela funcionário com essas três linhas e a tabela departamento com essas duas linhas, ele vai gerar como resultado, como eu coloquei asterisco, uma tabela que envolve que tem todos os atributos aqui da tabela funcionário, mais os atributos de departamento. Tudo concatenado aqui, ID func, nome func, sexo, salário, o ID débito de funcionário, ID débito lá do departamento e o nome do departamento. E as linhas vão ser combinações entre elas. Ou seja, eu pego a primeira linha aqui do funcionário João e combino com o departamento 1, que é o ADM. Então, dá essa primeira linha do resultado aqui. Depois eu combino a mesma linha do João com o departamento 2, que é RH. Então, dá a segunda linha aqui do resultado. Aí depois eu pego a linha da Maria e combino também com a ADM e com a RH. E a mesma coisa com a Ana. Combino com a ADM e com a RH. Então, eu tenho essas 6 linhas aqui no resultado. Então, essa é a operação de produto cartesiano, que simplesmente combina as linhas de duas tabelas. Na maioria das vezes, o resultado aí não tem muito significado, mas ele pode ser útil em alguns casos. Bom, agora se eu quiser realmente combinar essas duas tabelas de uma forma que tenha algum significado, por exemplo, combinar o funcionário com o departamento que ele pertence, ou seja, que tem o mesmo ID débito aqui. Então aqui está falando que o João pertence ao departamento 1, então eu quero combinar a linha do João só com a linha do departamento 1 e não com a 2. E a mesma coisa que a Maria, que é 1, também combino com 1, e a Ana, que é o 2, eu combino com 2. Se eu quiser fazer isso, então eu tenho a operação de junção. Então, a operação de junção nada mais é do que fazer essa combinação, no entanto, especificando aqui uma condição, que é chamada condição de junção. Então, nesse caso, eu quero que o ID débito aqui do funcionário seja igual ao ID débito aqui do departamento, para eu poder, então, recuperar os dados de cada funcionário e do departamento ao qual ele pertence. Então, aí eu posso escrever essa consulta usando a operação de junção. Então, vamos ver essa operação. Eu posso escrever essa mesma consulta de várias formas. Vamos primeiro usar a condição de junção na cláusula where. Então, eu faria assim, select asterisco, from funcionário departamento, separado por vírgula, e lá na cláusula where eu coloco a condição de junção, que é o ID débito da tabela funcionário igual ao ID débito da tabela departamento.
Nesse caso, como as duas colunas aqui chamam IDDEPTO, nas duas tabelas, para evitar um problema de ambiguidade, eu coloco aqui o nome da tabela, ponto, o nome da coluna. Então, tem que colocar funcionário, ponto, IDDEPTO, e aqui departamento, ponto, IDDEPTO. É a questão de ambiguidade dos nomes aqui. Então, eu estou falando que eu quero combinar os dados daquelas duas tabelas, mas selecionando só aquelas em que o IDDEPTO aqui do funcionário tem o mesmo valor do IDDEPTO aqui do departamento. Aí, como resultado, então, eu tenho essas três linhas. Ou seja, o João pertence ao departamento 1, então eu busco lá os dados do departamento 1. A Maria também pertence ao departamento 1, então eu busco os dados do departamento 1. Repito aqui, departamento 1, mas com outro funcionário. E a Ana pertence ao departamento 2, eu combino com o departamento 2. Então, esse IDDEPTO aqui é sempre igual a esse, é a condição de junção. Ok? Então, a operação de junção é simplesmente isso, combinar dados de duas tabelas, duas ou mais tabelas, né, de acordo com um critério aí, uma condição chamada condição de junção, que é normalmente um critério que faz sentido para o tipo de consulta que eu quero especificar. Bom, falando um pouco mais sobre essa questão dos atributos ambíguos, então nesses casos em que uma consulta tem dois ou mais atributos que têm o mesmo nome, seja para condição de junção ou não, mas se tem dois atributos com o mesmo nome e eu preciso usá-los para especificar a consulta, então eu tenho que prefixar o nome do atributo pelo nome da tabela, para evitar essa ambiguidade. Então foi o que eu fiz na consulta anterior, né? Então, colocando aqui funcionário, ponto IDDEPTO e departamento, ponto IDDEPTO. Então, dessa forma, eu tiro essa ambiguidade. Bom, mas se ficar escrevendo o nome da tabela aqui em todo lugar que eu precisar disso, acaba ficando grande essas consultas, tem o trabalho de ficar colocando esses nomes. Então, uma forma de simplificar isso é eu renomear as tabelas. Ou seja, eu dar um apelido, um nome curto aí para a tabela dentro daquela consulta. Isso só vale para aquela consulta. Eu não realmente estaria renomeando as tabelas. Então, para isso, eu uso a palavra-chave as, ou simplesmente dou um espaço em branco entre os nomes. Então, por exemplo, aquela consulta anterior, eu poderia escrever assim, ó, select asterisco, from funcionário as, F. Então, é como se eu estivesse chamando agora a tabela de funcionários simplesmente de F. Vírgula, departamento as, D. Aí, aqui na condição do R, eu coloco simplesmente F.IDDEPTO e D.IDDEPTO. Então, dentro dessa consulta, toda vez que eu fizer referência à tabela funcionário, eu uso F. Quando eu fizer a tabela de departamento, eu uso D. Então, é só para simplificar a escrita aí das consultas. Na verdade, esse as é opcional. Eu posso escrever simplesmente assim, ó, funcionário F e departamento D. Fica mais simples ainda. Ok? Então, essa é uma estratégia que a gente chama de dar um apelido para a tabela, ou renomear a tabela, mas que você está renomeando só dentro dessa consulta. Senão, realmente, a tabela funcionário continua chamando funcionário nas próximas consultas. Bom, então, voltando um pouquinho aqui, a gente especificou essa condição de junção usando a cláusula where. Então, colocando aqui funcionário, IDDEPTO funcionário igual a IDDEPTO departamento. Mas uma outra forma de escrever a mesma consulta é usando o operador inner join, e aí eu coloco isso na cláusula from. Então, vou escrever a mesma consulta assim, ó, select asterisco from funcionário F inner join departamento D on F.IDDEPTO igual a D.IDDEPTO. Então, esse aqui é o operador de junção, chamado de junção interna, por isso esse inner join, que eu escrevo usando a cláusula from. Então, isso é uma forma de separar o que é condição de junção do que é condição de seleção de uma forma geral. Então, eu deixaria na cláusula where só as condições de seleção. O que for condição de junção, eu coloco aqui no from, usando o inner join. Então, uma tabela de um lado, inner join, outra tabela do outro lado. Aí vem o on, a palavra-chave on,
e aí eu escrevo a condição de junção. Então, é a mesma consulta anterior, onde eu quero que o ID débito aqui do funcionário seja igual ao ID débito do departamento. Então, eu combino, faço essa combinação e gero, então, esse resultado aqui, usando o operador inner join. Para simplificar um pouquinho mais, eu posso simplesmente deixar a palavra join sem o inner. Então, posso escrever a mesma coisa assim. Ó. Funcionário F, join, departamento D, on, f.iddebito igual a d.iddebito. Então, é a mesma coisa, é só uma simplificação na forma de escrever a consulta. Então, join ou inner join tem o mesmo significado, que é a chamada junção interna. Bom, tem uma outra questão aqui, é que na maioria dos casos, voltando um pouquinho aqui, na maioria dos casos essa condição de junção envolve dois atributos que têm o mesmo nome e uma condição de igualdade. Assim, a junção de uma forma geral, chamada theta join, junção mais genérica, você pode especificar qualquer operador aqui, não precisa ser sempre a igualdade, pode ser maior, menor, diferente. Mas na maioria dos casos, na grande maioria das consultas, isso envolve uma chave estrangeira referenciando a chave primária da outra tabela. Então, e geralmente essas duas colunas a gente coloca o mesmo nome justamente para facilitar a interpretação disso. Então, normalmente nas consultas envolvendo junção, eu tenho de um lado um atributo com o mesmo nome do outro lado e a condição aqui é uma igualdade. Então, para facilitar ainda mais a escrita desse tipo de consulta, foi criado o operador chamado natural join. Então, natural join é uma forma de simplificar a escrita daquelas consultas. Então, eu escreveria simplesmente assim, a mesma consulta anterior. Eu escreveria simplesmente assim, from, funcionário, natural join, departamento. Então, quando vir aqui essa palavra-chave, né, natural join, implicitamente o SGBD vai procurar dois atributos que têm o mesmo nome entre essas duas tabelas e compará-los pela igualdade, ou seja, a condição de junção vai ser igualdade, sempre igualdade, entre dois atributos que têm o mesmo nome. Então, como entre essas duas tabelas aqui, os únicos atributos que têm o mesmo nome são o ID débito do funcionário com o ID débito do departamento, então, implicitamente aqui, esse natural join significa a mesma coisa que esse join aqui. Ó. É uma junção onde o ID débito do funcionário é igual ao ID débito do departamento. Mas eu posso escrever de forma mais simples, colocando simplesmente natural join entre as duas tabelas. Ok? Então, são três ou quatro formas aqui de escrever a mesma consulta, usando a condição de junção na cláusula where, usando o inner join ou simplesmente join, ou em casos mais restritos, quando eu tiver dois atributos com o mesmo nome nas duas tabelas e a condição de igualdade como condição de junção, então eu posso usar o natural join. Bom, mas eu tenho que tomar cuidado com o natural join, nem sempre dá para eu usar o natural join. Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Eu tenho a tabela funcionário e tenho a tabela dependente. Então, eu tenho os funcionários e os dependentes desse funcionário. Então, por exemplo, o funcionário João, de nome João, que é o ID func igual a 1, ele tem dois dependentes. Então, eu tenho o ID func aqui no dependente, para indicar de quem que esse dependente depende. Então, eu tenho dois dependentes aqui que dependem desse 1, que é o João. Então, no caso, são a Luísa e o Vitor. Então, a Luísa e o Vitor são os dependentes do João. Então, se eu quiser fazer uma consulta assim, recuperar o nome dos dependentes do funcionário de nome João, a princípio eu poderia fazer assim, select nome dep, recuperar o nome do dependente, from funcionário natural join dependente, where nome func é igual a João. Então, nesse caso, eu tenho a condição de seleção, né, que é o nome func igual a João, aqui na cláusula where. Então, ele vai selecionar aqui só essa linha do João. E aí depois faria a junção natural entre funcionário e dependente.
A junção natural, então, a princípio, eu estaria supondo que seria o id_func daqui igual ao id_func daqui. Acontece que nesse exemplo tem outra coluna com o mesmo nome nas duas tabelas, que é a coluna sexo. Então, eu tenho o sexo no funcionário e tenho o sexo no dependente. Então, se eu colocar natural join, ele vai estar fazendo uma condição que é o id_func do funcionário igual ao id_func do dependente, and o sexo do funcionário igual ao sexo dependente. Aí vai dar um resultado completamente diferente do que eu esperava. Então, esse é um caso que seria incorreto resolver essa consulta usando o natural join. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Então, uma forma correta de escrever isso seria usar o join ao invés do natural join. Ou então, a condição na cláusula where. Então, o join, nesse caso, funcionário F, join dependente D, on F.idfunc igual a D.idfunc. Então, aí eu estou colocando explicitamente que eu quero juntar as duas tabelas, onde o id_func de uma é igual ao id_func da outra. E aí, então, o sexo não entraria nessa condição. Aí sim, eu estaria recuperando o nome dos dependentes do funcionário de nome João. Então, essa seria a forma correta de escrever essa consulta. Então, tomem cuidado com o natural join. Ele simplifica as consultas, ajuda bastante, mas eu tenho que estar atento se realmente só tem um único par de atributos com o mesmo nome nas duas tabelas e tem que ser ele que eu quero usar para a condição de junção. Ok? No próximo vídeo eu vou continuar esse assunto ainda de junções com mais detalhes.